Olá, amigos do canal do YouTube, olá, amigos do Instagram, de qualquer outra plataforma que você esteja me assistindo, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre masala. Masala nada mais é do que uma mistura de ingredientes, de especiarias, de ervas aromáticas, para deixar a nossa refeição, né, nossa preparação mais saborosa, mais apetitosa, mais aromática. Mas misturar os ingredientes é fácil, né? Difícil é fazer uma massala que presta, difícil é fazer uma massala gostosa, uma mistura boa, uma mistura que, além de saborosa, de aromática, seja medicinal, seja agradável, que gere um benefício para a digestão da pessoa ou outros benefícios ainda. E para isso, a gente vai falar um pouquinho sobre o passo a passo, né? Como é que a gente faz para construir essa massala de forma que ela fique harmoniosa, de forma que essa combinação de sabores ali gere aquele efeito saboroso, aquele efeito surpreendente no bom sentido, né? Porque dá para massala também, uma mistura de especiarias ser surpreendente no sentido ruim, de ficar uma droga, né? De ficar muito ruim. E ao longo desses anos, né, praticando muito, né, essa arte, eu aprendi, né, de tentativa e erro, estudo, né, e testa aqui, serve para as outras pessoas, né, e inventa receita, cria receita, né, procura as receitas tradicionais lá da Índia, né, procura as receitas tradicionais do Oriente Médio, né, e vê nos diferentes países, né, quais são as misturas mais famosas. E a gente tem até um pouco disso no nosso canal. Tem uma playlist, eu vou deixar o link embaixo para você, se você estiver no YouTube, né, para você acessar a playlist do nosso canal do YouTube, que a gente tem algumas receitas dessas massalas. E para que você entenda o mecanismo pelo qual, como que eu criei essas massalas para elas ficarem tão saborosas, eu vou explicar nessa aula. Então é o seguinte, de acordo com a Ayurveda, a gente tem 6 sabores. E esses 6 sabores não necessariamente precisam, em uma massala, estar na mesma proporção. E o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você errar a mão em um desses sabores, você pode estragar tanto a sua massala quanto a sua receita, tá? Então, de acordo com a Ayurveda, a gente tem 6 sabores. Então, esses 6 sabores a gente coloca naquela ordem, né? Então, se você tiver lembrado, se você estiver acompanhando as aulas que a gente está postando aqui no YouTube, de todas as especiarias que a gente já falou, né? A gente falou da cúrcuma, a gente falou a gente falou da cúrcuma, a gente falou do gengibre, a gente falou do manjericão, a gente falou do pípali, né? Então, tem diversas plantas medicinais e especiarias que a gente usa, né, para o Ayurveda, tanto de forma medicinal quanto de forma para usar como tempero, como condimento. Só que a forma como o Ayurveda entende é, é sempre a mesma, né? Através daqueles critérios que a gente chama de Sapta Padartha, né? Que são aqueles 7 critérios para você classificar uma planta medicinal. E o primeiro deles é esse que é o sabor. Então, o sabor é fundamental. Então, esses 6 sabores são o seguinte: o primeiro é o sabor doce. O segundo é o sabor salgado. O terceiro é o sabor ácido ou azedo. O quarto é o sabor picante. O quinto, o sabor amargo. E o sexto, o astringente. Tá certo? Então, assim, nessa ordem que eu falei, a nossa alimentação é baseada em você comer predominantemente os alimentos com sabor doce. Então, na natureza, quais são os alimentos que têm sabor doce? Então, todos os cereais inclui trigo, aveia, cevada, arroz, milho, né? Inclui aí, além desses sabores, desses alimentos que têm o sabor doce, a gente inclui também, dentro do sabor doce, as carnes, os leites, o ovo, diversas frutas, né? Você imagina, você come uma manga, você come uma jaca, tem diversas frutas, a maioria delas tem uma mistura de sabor, às vezes doce com um pouquinho de ácido, às vezes doce com um pouquinho de astringente. Isso tudo, a natureza, né, ela combina mais de um sabor, mas assim, tem o predomínio desse sabor doce. Então, na nossa alimentação, a gente falou da carne, a gente falou do ovo, do leite, dos cereais, as leguminosas também tem um pouquinho do sabor doce, do sabor astringente também. E a gente falou das frutas, também a maioria das frutas tem esse sabor doce, além do doce e ácido, né, essa mistura, e também as raízes, tubérculos, também tem o sabor doce,
diversos legumes vegetais, por exemplo, uma vagem, você cozinha a vagem no vapor, você cozinha o brócolis no vapor, ele é docinho, né? Então, ele tem um sabor adocicado. É claro que não é o doce do brigadeiro, não é o doce do rocambole, não é o doce da Carolina, da bomba, do pudim, do quindim. Não, não é esse doce, né? Esse aí é doce do açúcar. Né? O açúcar é o ápice do doce, né? Então, tem o doce do mel. Então, tem diversas substâncias. Tem o doce das castanhas, a castanha de caju, castanha de Pará. Então, todas essas castanhas têm também o sabor doce. Então, se você reparar, a nossa alimentação, né, tem esse predomínio do sabor doce. Por quê? Porque o sabor doce muitas vezes vem a partir de uma grande concentração de carboidrato. E esse carboidrato é que vai dar esse sabor doce, né? São os açúcares. Então, esses alimentos com sabor doce, tanto na parte de carboidrato quanto de aminoácidos, eles vão construir tecido, ou seja, eles estão a favor da construção de tecido, de anabolismo, de ganho de massa, de ganho de construção de células. Então, por isso que a gente tem que ter o predomínio desse sabor na nossa alimentação, tá? Da mesma forma, o sabor salgado. O sabor salgado vai ajudar no equilíbrio eletrolítico no nosso sangue, nas nossas células, né? Então, esse equilíbrio vai determinar o quanto de água que vai ficar no sangue, na célula, né? E isso impacta completamente também a nossa vida. Então, também é um sabor importante, mas não pode ser na mesma quantidade do sabor doce, né? Então, o sal a gente usa como tempero. Tem o sal natural dos alimentos, esses minerais e os eletrólitos presentes naturalmente nos alimentos, eles também têm esse sabor salgado. Então, não necessariamente o sabor doce precisa ser adição de açúcar e não necessariamente o sabor salgado precisa ser adição de sal, tá certo? Então, esse é um outro ponto. Um terceiro ponto, a gente pode usar também, em terceiro lugar, o sabor azedo ou ácido. Tá? Então, a gente tem diversos exemplos. A gente tem o limão, a gente tem acerola, a gente tem mirtilo, a gente tem vinagre, a gente tem chucrute, kimchi, né? Os fermentados, a kombucha, o kefir, a coalhada, são diversos exemplos, né, de frutas ácidas também, diversas, a uva, a biribiri, se bem que uva também tem a parte do sabor doce, então, esses são os exemplos de sabor azedo, né, de sabor ácido, tá? Então, também não vai ser uma quantidade tão grande, e aí vai só diminuindo, vocês percebem? Então, aí no sabor picante, aí você diminui mais ainda, aí você, no sabor picante, você lembra as pimentas, você lembra do gengibre, né? Esses alimentos que são mais picantes, né? O cominho, a mostarda, a sementinha de mostarda. Então, tem diversos sabores picantes, a folha de rúcula, o agrião. Então, esses são os sabores picantes, a gente não vai comer esse sabor picante na mesma quantidade de sabor doce, tá certo? E nem no nosso prato, não dá para a gente colocar o sabor picante na mesma quantidade do doce, tá certo? Então tem que ter esse equilíbrio, essa harmonia, para que a gente consiga fazer uma refeição saborosa, nutritiva, que vai ajudar o nosso corpo a construir tecido, a ganhar tecido. E aí, finalizando, a gente tem mais os dois últimos sabores, que é o sabor amargo e o sabor astringente. Tá? Então, da mesma maneira, sabor amargo, onde que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar no cacau, no café, no tremoço, que é um tipo de feijão, de leguminosa, tem nas endívias, na rúcula, no almeirão, algumas outras folhas verdes também têm esse sabor astringente no espinafre. Então, esse sabor astringente do espinafre, do açafrão, da banana verde, do caqui verde, né? São sabores que amarram na boca, que não é gostoso de comer o sabor astringente, né? Da mesma forma amargo. Não é todo mundo que gosta do sabor amargo. E é por isso que muitas pessoas enchem o café de açúcar, enchem o chocolate de açúcar, porque elas não toleram o sabor amargo. O sabor amargo não é um dos mais agradáveis de comer. Inclusive, o Ayurveda coloca que a definição do sabor doce é aquele sabor que te faz querer comer mais, que te faz querer comer a fruta inteira, com casca e tudo. Né? Porque muitas vezes na casca não está o sabor doce. O sabor doce muitas vezes está na polpa. Você pega uma manga, a casca não é docinha igual a polpa, né? Mas o sabor doce é tão saboroso e ele estimula tanto os nossos sentidos e dá tanta vontade da gente comer, que o Ayurveda fala que é aquele sabor que dá vontade, que estimula o apetite e a vontade de comer a fruta inteira, de comer a comida toda, de comer o prato todo, né? Então ele estimula, ele tem esse efeito estimulante dos sentidos e do apetite, tá bem? Então, da mesma maneira, se você se encher de amargo, né? Você fica aquele tipo de pessoa que vive na base do café,
né, de chocolate, café e chocolate, e ela vai perder um pouco do apetite dela. E muitas vezes vai emagrecer. De quem gosta disso, né, a gente fala no Ayurveda, é o Vata, né, que é quem menos deveria utilizar esse excesso de substâncias amargas e astringentes, né? E quem teria um pouquinho mais de liberdade para usar é o Kapha, que já tem mais tecido para gastar, tá certo? Então, se você não sabe o que que é Vata, Pitta e Kapha, não tem problema, tem uma playlist que a gente também colocou sobre a Ayurveda, que a gente fala sobre Vata, Pitta e Kapha, introdução do Ayurveda, tem tudo isso aí. Tá? Então, finalizando essa primeira parte da nossa aula, desse primeiro raciocínio. Então, a gente tem esses 6 sabores, a gente viu que esses 6 sabores têm que ficar de uma forma harmoniosa, que a proporção entre eles importa, a proporção não é igual, tá? Então, a proporção entre eles é diferente. E a gente tem que saber escolher direitinho para que a sua massala, a sua mistura de tempero não fique nem muito amarga, nem muito astringente, nem muito azeda, tá certo? Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar um pouquinho de alguma coisa de um sabor doce ou levemente doce, ou parcialmente doce, ou um pouquinho só de doce para equilibrar, para balancear isso, para não ficar só aquela mistura ah, que ficam com sabor picante. Né? Porque é muito fácil, né? Você pegar ter uma mistura que é muito simples e muito medicinal também, do Ayurveda, que é chamada Trikatu. Trikatu vem de tri, que é o número 3, e katu, que é picante em sânscrito. Tá? Então, essa é uma mistura que vai associar partes iguais de pimenta do reino, de gengibre em pó e de pípali, que é a pimenta longa. Tá? Mas é uma mistura simples, não é a complexidade de uma massala. É claro que é uma mistura saborosa, né? A pimenta do reino, o gengibre, tem um sabor agradável, mas não é ainda aquela massala que vai despertar os seus sentidos, que vai deixar o prato muito cheiroso, muito perfumado, muito gostoso. Então, para deixar o prato muito gostoso, muito perfumado, a gente precisa colocar uma harmonia e tem que ter um pouquinho, alguma coisa ali que vai ser o sabor doce. E o que que é essa alguma coisa, né? Que eu já testei e que funciona, que dá certo, que fica gostoso, que fica bom. Eu já testei gergelim, então a gente torra um pouquinho o gergelim ali na frigideira, e aí, se ele não torrar demais, ele fica com um sabor levemente tostado, um sabor e um aroma agradável, né? E aí você mistura esse gergelim torrado com os outros temperos que você vai associar na sua massala. Então eu gosto de usar o gergelim na massala vata, por exemplo, né? Porque o gergelim é medicinal para o vata, tá? Então eu gosto de colocar o gergelim, aí eu coloco uma pimenta do reino, um gengibre, um cominho, massa fétida, né? Noz moscada, alguns temperos que vão equilibrar, que vão ser benéficos para o vata. Eu gosto de colocar também a pimenta, além da pimenta do reino, a pimenta branca, que é a pimenta do reino que foi amadurecida, né? Então tem um post do blog que eu vou colocar também sobre as pimentas, vou lembrar de colocar aqui embaixo que fala essa diferença, né, entre a pimenta do reino, que é a pimenta preta, a pimenta verde, a pimenta vermelha e a pimenta branca. Tá? Então, a masala vata é uma que vai bem, combina muito bem com o gergelim, tá certo? E aí, na masala pita, o que a gente pode usar? Na masala pita, você tem que pensar que você não vai encher de pimenta, né? Não pode ficar muito picante. Então, para masala pita, o que eu usei de sabor doce? É o coco seco, desidratado, né? E pode até torrar ele um pouquinho, tá? Ou também você pode usar a semente de girassol, ou amêndoa também dá certo, tá? Mas o coco, o que não é tão legal do coco é que a mistura, essa massala que você coloca o coco vai vencer um pouquinho mais rápido, tá? Mas, de qualquer forma, o coco é bem docinho, dá um sabor bacana, um sabor interessante para a receita. Então, aí, para o pita, o que que a gente colocaria? Colocaria picantes mais suaves, aí incluiria um coentro, se você quiser colocar um pouquinho, bem pouquinho de hortelã, de orégano, de manjerona, um pouquinho de noz moscada, mas não muito, entendeu? Não pode ser tão picante. Então, não poderia de forma alguma colocar uma masala pita uma pimenta chili, uma pimenta caiena, né? Aí ficaria demais para o pita. E mesmo às vezes a pimenta preta, para o pita também às vezes dá ruim, não fica legal para o pita, né? Agrava, ou piora a queimação dele, ou piora a hemorroida, ou piora a coceira, piora é, desconforto no rosto, no olho, afta, né? Queimação. Então, o pita pode desenvolver diversas formas de queimação e, nesses casos, a gente não poderia usar tanta coisa picante.
um levemente azedo que a gente pode utilizar. Lá na Índia é muito comum um tempero chamado amchur, que é a manga verde desidratada e triturada feito um pó. Então é uma mistura que ela tem um sabor levemente ácido, tá? E a manga é uma fruta que é muito boa para pita, para vata, né? Então ela é levemente ácida, em pequenas doses pode ter um efeito digestivo e você poderia colocar na sua masala pita, na sua mistura de temperos para o pita. Além desse, a gente pode colocar, já testei, o hibisco, né, que também dá um leve azedinho. Não pode ser muito, né? Então tem que predominar o sabor doce, para o pita, principalmente, tá? Então tem que ser doce e um picante bem suave. Ou um pouquinho de azedo também, de sabor ácido, levemente, bem suave. Outra mistura que é o famoso za'atar, né? O za'atar é uma mistura que vai orégano, vai tomilho, e vai o sumac, que é também uma flor que é azedinha, né? Esse composto, né, essa mistura de tempero chamada za'atar, também é boa, é adequada, é útil para pita, né? Então também vai um pouquinho de gergelim em grão, gergelim, a sementinha dele, né? Então essa mistura é uma misturinha, o za'atar é muito boa para pita e para vata, tá? Ou para cafa também. Tá? É uma mistura que não vai agravar o pita, né? Assim, quando a gente fala de tempero, o que tem que gerar mais preocupação é o pita, depois o vata, e o kapha é o que pode usar tempero de forma mais livre, liberal, à vontade, né? Que tem tecido para gastar, que tem muco para proteger o estômago, né? Então o kapha é o que a gente vai sentar a pimenta. Então o kapha a gente pode colocar todos os tipos de pimenta, pode colocar pimenta calabresa, pode colocar chili, scorpion, habanero, dedo de moça, pimenta cumari, todos os tipos de pimenta que você imagina, vai para o cafa, vai ser ok, ser tranquilo. Além dessas, você pode colocar pimenta do reino, pimenta branca, né, pimenta verde. Aroeira não é uma pimenta picante, né, mas poderia colocar também, né, ela tem um pouquinho mais do astringente. Mas, então, no caso da aroeira, então deixa eu contar uma história. A aroeira, quando eu estava começando essa busca, né, de Ayurveda e testando todos os temperos. Eu usei a aroeira e algumas massalas, mas a aroeira, a pimenta rosa, ela é um pouquinho, eu acho, pelo menos, um pouquinho enjoativa. Ela não vai combinar com todos os pratos. Não é sempre que você está afim de usar uma aroeira. Então, de vez em quando ali, né, deu uma vontade, você quer colocar um pouquinho de aroeira, ou tá com alguma questão, algum problema urinário, problema de pele, você quer usar um pouquinho de aroeira ali, fazer uma massalinha, beleza, mas dificilmente você vai conseguir usar aquilo em todos os temperos, porque ela vai roubar a cena, tá? Então, muito cuidado também, esse é um outro ponto, com temperos que vão roubar a cena, que vão assumir ali e só vai perceber ele, você não vai sentir o sabor e aroma de mais ninguém, é só ele. Tá? Então, a aroeira faz isso, o dill, o endro faz isso, o cominho às vezes pode fazer isso também, tá? A mostarda, se você colocar mostarda demais, pode ficar muito picante também, um picante mais pro amargo. Se você torrar demais o gergelim, vai ficar amargo, então também não é legal, tá? E no caso da masala cafa, a gente falou que vai encher de pimenta, beleza, legal. O que que a gente pode colocar para o cafa, para uma masala cafa, que não vai ser tão doce, né, quanto um coco, quanto um gergelim, e ao mesmo tempo vai ser um pouquinho doce, vai balancear aquela harmonia da sua masala, e ao mesmo tempo vai ter um pouquinho de astringente. Quem que é? É a lentilha. Então a lentilha rosa ou a lentilha amarela, ou se você tiver também o feijão mung, né, o feijão moyashi descascado, também é uma opção. Você vai aquecer ele ali, né, vai torrar levemente ali numa frigideira ou no forno, e aí você bate, né, essa lentilha, ou esse feijão moyashi tem descascado, né? Lentilha rosa e lentilha descascada, né? Então, ou a lentilha amarela também, lentilha descascada. Aí você vai aquecer, torrar levemente ela e triturar, bater junto com os temperos. Pode ser no liquidificador ou no moedor de ervas e especiarias, tá? Eu vou colocar também um link aqui para você, se você não tem um moedor de especiarias ou triturador, pode ser também no seu liquidificador, também funciona. Mas o moedor, né, o moedorzinho de café, ele é prático, é portátil, é rápido, funciona também, é bem bacana, bem interessante. Eu vou colocar o que eu tenho aqui embaixo, tá? Que é baratinho, é em conta, e ele aguenta o tranco, né? Não, ele não vai triturar todas as plantas medicinais como eu gostaria. Mas ele até agora não quebrou, tá? Então eu já quebrei diversos moedores de café, né? E esse que tá, por enquanto, né? Tem menos de um ano, então por enquanto ele ainda está servindo, ainda está funcionando.
Quando eu quero triturar alguma coisa mais dura, mais como a noz moscada, eu quero triturar a noz moscada inteira, a bola. Ou eu quero triturar um galho de canela, de cravo, uma raiz de alcaçuz, né? Então, aí eu já tenho um moedor de plantas medicinais que é específico, né? Tritura tanto as plantas medicinais, quanto tritura também grãos de trigo, de milho, de arroz, né? E faz diversos tipos de farinha também, de grão de bico. Então, esse outro triturador é mais potente, tá bem? Eu posso deixar o link dele também, se você tiver curiosidade de conhecer e quiser comprar, ele é importado também, vem lá da China. E, então, a gente falou dos 6 sabores, a gente falou de como harmonizar, né, essas massalas, essas especiarias, para deixar a sua mistura medicinal e muitas vezes direcionada para o tipo de perfil que você tem, né, seja um Vata, um Pitta ou Kapha, né, o biotipo da pessoa, seja na forma de um atendimento, você, por exemplo, você é terapeuta Ayurveda, faz atendimento e você quer montar a sua massala, a sua misturinha de especiarias para o seu paciente. Então, você pega alguma dessas dicas que eu dei aqui e você monta para o seu paciente, né? Então, essa é uma teoria que dá para você aplicar, né? Tanto na parte de massala, quanto também na hora de você montar, muitas vezes, um composto medicinal. Tá? E aí, essa teoria dos sabores, você tem que ter em mente que o sabor doce, o sabor azedo e o sabor salgado vão ser bons para o Vata, né? E o que, que vai agravar o Vata? Os outros três: sabor picante, sabor amargo e astringente. Para o CAFA, que vai ser benéfico. O sabor, esses outros, né, o sabor astringente, o amargo e o picante vai ser bom para o CAFA. E para ele vai tender a aumentar mais o CAFA, o sabor doce, o sabor salgado e o sabor azedo ou ácido. Tá? E para o Pita, o que vai agravar o Pita vai ser o sabor ácido, o sabor salgado e o sabor picante. E para o Pita vai ser muito bom os sabores doce, astringente e amargo. Tá bem? Então, tendo isso em mente, você consegue montar, né, o seu composto de plantas medicinais, conhecendo cada uma dessas plantas medicinais, é óbvio, né, e sabendo exatamente as funções, os sabores, né, aqueles conceitos que a gente fala sobre o Dravyaguna. E, para a gente concluir, eu quero te mostrar aqui, vou compartilhar minha tela agora, a nossa, o meu e-book que eu fiz, então eu quero compartilhar com vocês esse e-book. Então vejam aqui, é, ele chama Masala Favorita e Outras Receitas, tá? Então, aqui tem um prefácio, né? Então, eu falo aqui que esse e-book aqui é 10% do Herbal Closet. Então, existem tantas especiarias e tantas misturas, tantas formas de você temperar, de você associar esses temperos que nem caberia. Então, eu fiz um livro que seria agradável para você ler, que você conseguisse ler em poucos dias, né? Então, é um livro de 80 páginas, e aí eu dou essa introdução, falo quem sou eu, a minha esposa Júlia também ajudou a desenvolver diversas receitas, ajudou nas fotos, na preparação, né, em receitas, em tudo isso, então ela também participou da criação desse livro. Aqui tem um sumário, né, indicando ah, exatamente aqui os capítulos, né, a gente vai falar, então, essa introdução que eu fiz sobre os 6 sabores, a gente fala também aqui no livro sobre os 6 sabores, a gente fala por que usar uma masala, qual que é o benefício de utilizar uma masala, né? Para que serve? A gente fala de algumas masalas clássicas, como garam masala, tem diversas outras masalas, a gente fala exemplos de masala pita, vata e kapha, como montar uma masala vata, pita e kapha. Eu falo sobre a minha masala favorita, que é o que deu o nome desse livro, né? Masala favorita e outras receitas. Então, eu conto qual que é a minha masala favorita, não vou contar agora, é um segredo. Se você quiser saber qual é a minha masala favorita, você tem que baixar esse livro, tá bem? E eu coloco também outras receitas, um uso prático também dessas plantas medicinais, tá? Então o livro ficou assim, eu fiz com bastante cuidado, né? Com bastante dedicação, né? E coloquei assim, é um livro bem visual, com muitos exemplos, né? Então eu coloco aqui, ó, os exemplos todos dos sabores doces, os exemplos do sabor azedo, né? Ou ácido, né? Então, sabor salgado. Então tem todos os sabores, né? O sabor aqui, ó, salgado das algas, sabor picante, né? Então, sabor amargo, tá? Eu vou descrevendo, vou explicando algumas funções do astringente, aqui, ó, pimenta jamaica, né? Inclusive colocando algumas receitas, né? O link de algumas receitas que a gente já fez, alguns exemplos, né?
para você ver também as fotos das sementes, do rizoma, da cúrcuma, né? Aqui o cardamomo e a massala, a gente coloca aqui por que usar a massala. Então, aqui é um livro para você conhecer como é que é o livro por dentro, né? Então, se você tiver curiosidade, você pode ver aqui o livro, como é que é por dentro está passando, né? Como é que o Ayurveda vê essa parte das massalas, dos temperos, né? Das funções de Vata, Pitta e Kapha associados, como que você vai atuar e pacificar, né? Os desequilíbrios de Vata, Pitta e Kapha através desses temperos, né? Essa Sambar Masala também, que é uma masala bastante famosa lá na Índia, né? Então, as formas de usar essas masalas, aonde que combina melhor, aonde que cada tipo de prato fica mais interessante. E aqui eu coloco também no capítulo 7, ó, algum uso prático dessas masalas também, né? Nos feijões, usos em gripes e resfriados, plantas para aliviar prurido, náusea, vômito, para inflamações, né? Quando não usar em gestantes, né? Plantas que são afrodisíacas, que melhoram o hálito, que melhoram a febre, né? Então, tem diversos exemplos compostos, né? Que você pode montar contra a gripe, contra a cólica menstrual, plantas para usar na pele, para uso tópico. Tá? Então, é um livro que, por mais que tenha 80 páginas, ele é bastante completo, né? Um livro bastante rico, que dá para você aprender bastante, né? Um livro que tá muito barato por tudo que ele oferece, tá? Então, se você gostou, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, se você tiver interesse em adquirir esse livro. E a gente encerra a nossa aula de hoje com um grande abraço e até a próxima. Valeu!